Inicia gravação. E aí a gente alterna para cá. E aí essa alternância tem aquela jogadinha, né? Duplicar. Muito bem. Hoje vamos dar sequência direta ao conteúdo que a gente começou na semana passada. E eu trouxe para vocês uma pergunta, né? Que é qual que é o problema de aceitar Deus como criador de todas as coisas? E por que a gente faz essa pergunta, né? Porque na prática parece que existe no meio da comunidade de cientistas um desejo de achar uma forma de excluir Deus dessa equação, sabe? De não ter Deus como criador de todas as coisas, né? Estamos aqui por acaso, né? Aquela substância primordial que começou a combinar, né? E gerou as primeiras células, foi o que causou o nosso surgimento nesse planeta. Existe uma intenção de se acreditar nisso. Não são todos os cientistas, não são todas as pessoas que acreditam. Vocês lembram que a gente viu na semana passada que tem três grandes divisões, né? Tem aqueles que se qualificam como ateístas, e esses realmente não acreditam na possibilidade de Deus existir. Existem os agnósticos, que são aqueles que não se tem certeza, não pode dizer nem que sim nem que não. E tem os teístas, que são aqueles que acreditam na existência de Deus e Deus como criador de todas as coisas. E a gente volta para a questão dessa pergunta, né? Talvez para você, para mim, que já somos cristãos, a gente não tem nenhum problema em aceitar que Deus é o criador de todas as coisas. Mas esta questão da existência de Deus, ela tem um ponto importante da gente refletir. Que não necessariamente crer ou não crer na existência de Deus seja uma questão científica. Porque não sei se vocês lembram das aulas anteriores, né? A gente vê que não existe nenhuma evidência para refutar a existência de Deus, né? E a gente também comentou nas aulas anteriores que a própria natureza serviria como evidência, uma vez que a gente tem alguns versículos que dizem, por exemplo, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Mas a questão aqui parece ser muito mais filosófica e muito mais moral do que necessariamente uma questão científica. Porque imagina o seguinte: se você vai para um lugar e aquele lugar não tem dono, não tem problema nenhum ser ocupado. Porque ele não tem dono. Um lugar abandonado. Não é de ninguém. Então você chegar lá e dizer assim, agora esse lugar é meu, e eu vou ocupar, e eu vou construir, e eu vou fazer tudo o que eu quero aqui. Se o lugar não tem dono, nitidamente não tem dono, não tem problema nenhum alguém querer chegar e ocupar. Agora, se o lugar tem um dono, você chegar e dizer assim, não, eu vou ocupar esse lugar, vou construir, você está invadindo uma coisa que não é sua. O princípio é bem esse. Agora, extrapolando esse princípio para um contexto muito amplo, né? Se nós somos seres que foram criados por um Deus todo-poderoso, isto significa que, de certa forma, este Criador ele tem domínio sobre a sua criação, porque a criação é dele.
Estão me entendendo? Então, o Criador, no nosso caso Deus, tem domínio sobre a criação que ele fez. Vamos voltar para a questão da casa. Se você constrói uma casa, aquela casa é sua, aquela casa é sua. Não pode alguém simplesmente chegar e falar assim, agora eu vou abrir uma janela aqui, ó, né? Porque me deu vontade de abrir uma janela. Não, você não pode abrir uma janela. Essa casa não é sua. Essa casa tem um dono. E esse dono só vai permitir que você abra essa janela aqui se ele quiser. Se ele não quiser, não abre. Então, quando a gente olha para o contexto da criação e vê Deus como criador, a realidade é que a gente tem uma responsabilidade diante dele. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que ele nos dá liberdade, você vê, Deus nos dá liberdade. Ainda assim, nós temos uma liberdade com responsabilidade. E para muita gente isso é bastante assustador, porque isso significa que eu posso fazer da minha vida o que eu quiser? Posso. Mas um dia eu vou me encontrar com o Criador. E ele vai perguntar, e aí, o que você fez com a vida que eu te dei? Né? E aí você vai poder dizer assim, me arrebentei. Né? E ele vai dizer assim, mas eu te dei tantos sinais de que a sua vida deveria ser diferente dessa e você não quis. Né? Aí a gente não pode simplesmente dizer, mas é que eu não acreditava que você existia e por isso que eu vivi dessa forma. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque de alguma maneira, e aí pessoal, agora pega exatamente isso aqui. De alguma maneira, Deus colocou no homem uma percepção sobre o transcendental, sobre aquilo que extrapola o que a gente percebe pelos nossos sentidos. Né? De alguma forma. Isso é reconhecido como espírito. Nosso espírito, ele agita em nós, ele se agita no nosso íntimo para aquelas coisas que são transcendentais, né? Aquilo que se conecta com o sobrenatural, com o divino, digamos assim. É por isso que, de alguma forma, o ser humano procura uma religião, na maioria das vezes. Ele procura uma religião, porque na prática ele quer se conectar com alguma coisa que vai além dessa esfera natural. Não quer dizer que todos façam isso, mas a grande maioria das pessoas procura. Só para você ter uma ideia, não existe nenhum registro antropológico que diga que alguma comunidade, por maior ou menor que seja, não tinha nenhum tipo de crença. Uns acreditavam na natureza como um ser divino, outros acreditavam nas estrelas, outros faziam suas imagens para se conectar com alguma coisa que está além dessa percepção, porque isso está dentro de nós, de alguma forma. É por isso que a gente acaba crendo nisso, porque isso foi um tipo de semente, vamos dizer assim, que Deus colocou no ser humano para tentar buscar aquilo que naturalmente ele não consegue compreender. Só que, por causa do pecado da humanidade, às vezes a gente projeta esse desejo de se conectar com o espiritual, com o transcendental, no lugar errado. Ao invés de a gente projetar em Deus, a gente projeta nas estrelas, na terra, na criação de uma forma geral. Mas esse desejo está lá. O desejo está lá. Às vezes muito acomodado, muito quietinho, às vezes extrapolando, mas esse desejo está lá. E isso faz com que, de alguma forma, a gente imagine que, por mais que talvez você não creia em Deus, talvez você tenha dúvida a respeito disso, de alguma
forma a gente fica imaginando, mas e se ele realmente existir? Será que eu não estou correndo riscos, né? Então, voltando aqui, o grande problema é exatamente esse. Se nós deixarmos de acreditar em Deus e ele existir, a gente sabe que ele existe, a gente vai ter um grande problema. Tá? E o mais importante dentro dessa questão aqui é que crer em Deus não faz mal. Talvez o que faz mal é o fanatismo, aquela crença cega e distorcida que as pessoas constroem e aí começam a segregar, começam a incriminar, começam a dividir pessoas entre os de Deus e os do mundo, sabe? Os que creem, os que não creem. Isso é um problema, mas Deus não construiu a humanidade para se dividir. Quem faz essa divisão são as próprias pessoas. Se a gente, como criatura, como seres criados por Deus, se a gente olhar Deus não como um ser desconectado da nossa existência, como se ele estivesse isolado num lugar, criou e largou, sabe? Pensa naquele terreno que o cara cerca o terreno, vai embora, deixa cercado lá, o mato cresce, aparece lixo, aparece tudo. Deus não fez isso. Da mesma forma que ele criou, ele sustenta essa criação através do seu amor e do seu cuidado. E o nosso principal desafio não é olhar Deus como um ser distante, um criador inerte, né, parado no seu lugar soberano e nós aqui tentando tocar a vida da melhor maneira que dá. Não. A gente tem que perceber Deus como criador de todas as coisas e ao mesmo tempo presente nas nossas vidas a partir do momento que a gente dá abertura para que Ele esteja presente. Se a gente olhar Deus de uma forma muito mais de relacionamento e menos de religião, a gente vira essa chave e essa questão de que se Deus existe ou não existe vai ficar completamente resolvida no nosso espírito, porque a gente não tem uma religião, a gente tem um relacionamento. E um relacionamento ele é muito mais quente, muito mais caloroso, vamos dizer assim, do que uma religião que vai querer dizer para você, né, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, como se a gente tivesse essa chave aqui na mão para decidir quem entra e quem não entra. Então, o grande problema aqui não é a religião, o grande problema é a própria humanidade que olha para Deus de uma forma distorcida. E ele não precisa ser visto dessa maneira. Se a gente olhar para Deus como um ser divino que quer se relacionar conosco, isso vai ser incrível. Presta atenção num ponto. Quando você olha a teologia dos romanos e dos gregos, Zeus, Afrodite e outras variedades que tem lá dentro, você vê que esses deuses, eles são exatamente o reflexo das nossas debilidades. O que eu quero dizer com isso? Eles eram invejosos, eles eram orgulhosos, eles eram manipuladores, eles eram interesseiros, eles tinham picuinha uns com os outros, né? Netuno queria matar o outro, aí tinha o Zeus que matou os filhos, era uma loucura. Porque eles simplesmente refletiam a própria natureza humana nesse aspecto divino. Só que Deus que nós acreditamos, ele é muito diferente. Ele não é invejoso, manipulador, ele não é interesseiro. Ele é definido, ele começa a ser definido como um ser amoroso. Um ser cheio de compaixão, cheio de misericórdia, justo, né? Mas ao mesmo tempo bom. Então isso traz uma característica muito peculiar.
em Deus. Então, ele tem coisas que, quando a gente olha para ele, a gente enxerga algo que é o ponto ideal daquilo que a gente espera como um ser divino. E não aquela representação greco-romana das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias limitações. Tudo bem até aqui? Falando um pouquinho a respeito de algumas polêmicas que a gente tem, né? Esse slide que eu vou mostrar para vocês, a gente já viu numa das nossas aulas anteriores, tá? Mas é só para a gente aproveitar essa circunstância para lembrar que, como cristãos, a gente tem uma visão a respeito da realidade natural e espiritual. A gente tem uma percepção de como que as coisas funcionam, percebida pelos nossos sentidos, mas também no mundo espiritual. A gente tem uma percepção a respeito disso. Isso é o que caracteriza o que a gente chama de fé cristã. A fé cristã está muito baseada, obviamente, nas escrituras, né? Mas também a fé cristã ela sente o reflexo da própria religião cristã, que está muito atrelada com a interpretação que a gente faz da vida, mas também da própria escritura, porque a gente interpreta as escrituras. Ou pelo menos a gente tenta entender o que aquele texto quer dizer. Às vezes esse é o entendimento direto, quando, por exemplo, você lê um versículo que diz não matarás. A interpretação dele está super fácil, né? Não matarás, não matarás, não tem muito o que escapar. Mas a gente sabe que tem versículos que têm uma interpretação um pouco mais complexa. Por exemplo, tem versículos na Bíblia que algumas pessoas interpretam que Deus já escolheu aqueles que vão ser salvos. Ele escolheu aqueles que vão ser salvos e aqueles que vão se perder. Deixa eu colocar de uma outra maneira. Tem pessoas que leem certos versículos dentro da Bíblia e interpretam, a partir das suas próprias percepções, que Deus escolheu pessoas para salvar e pessoas para condenar. Não existe nenhum versículo explícito sobre isso. Mas tem gente que interpreta a partir do que lê, que tem essa possibilidade de Deus já ter escolhido pessoas para salvação e outras para perdição. Eu, particularmente, não acredito nessa possibilidade. Que Deus já disse, você está salvo, você está condenado, eu vou te salvar no último minuto, mas você vai passar a vida inteira na igreja e vai para o inferno. Eu não acredito nessa possibilidade. Mas tem gente que acredita. Existem outros versículos que as pessoas leem e acreditam que aquele versículo ensina sobre o purgatório. Tem versículos na Bíblia e alguém lê e fala assim, isso aqui justifica a nossa crença no purgatório. Mas outro que vai ler vai dizer assim, eu não acredito que você chegou nessa conclusão a partir desse versículo. E por que eu estou falando essas coisas? Porque, na prática, a religião cristã ela depende da interpretação dos seus próprios textos para construir aquilo que a gente chama de tradição. Tá? E a tradição ela se forma a partir da forma como a gente interpreta. Vou dar um exemplo atual. Você já deu 7 voltas em torno de alguma coisa para conquistar? Assim, eu quero conquistar um carro novo e vou dar 7 voltas. Né? Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que se você der 7 voltas, você vai ter alguma coisa. Porque se eu quero comprar um carro e o Paulinho quer comprar o mesmo carro, se ele der 7 voltas e eu der 7 voltas, não dá para os dois comprarem, um vai ter que escolher. Mas há pessoas que interpretam
né, a partir da passagem de Josué em Jericó, que ao dar 7 voltas as muralhas caíram, há pessoas que interpretam que, ok, se você der 7 voltas, você vai conquistar, assim como Josué conquistou Jericó. É uma interpretação. E não quer dizer que está certo ou está errado. Quer dizer o seguinte, que Deus vai fazer o que Ele quer. Ele pode te dar com 7 voltas, pode dar sem 7 voltas. Não vai fazer, né, diferença. Mas é uma interpretação. É uma interpretação que se dá a partir de um texto e que, de novo, está atrelado com a maneira como a gente vê as escrituras. E no final, isso cai dentro da nossa história. É assim que se constrói, ao longo dos séculos, as crenças que a gente tem. Seja na igreja evangélica, seja na igreja ortodoxa, seja em outras variações do cristianismo, o próprio catolicismo também constrói suas próprias tradições a partir desses elementos. A forma que interpreta, que pode estar certo, pode estar errado, é do jogo. A tradição que se constrói e a história que pauta, né, toda essa tradição e toda essa interpretação. Por que a gente está falando isso? Porque teve alguns problemas em função dessa interpretação, dessa tradição e dessa história que faz com que os de fora, vamos dizer assim, né, aqueles que não acreditam, né, nas escrituras, em Deus e tudo mais, falam, ó, tá vendo, o livro de vocês está tudo errado. Começando por aqui, o movimento heliocêntrico e geocêntrico. Né? Durante muito tempo, em função desse versículo que vocês estão vendo aqui, ó, Eclesiastes 1:5, o sol se levanta e o sol se põe e volta para o seu lugar onde nasce de novo. O versículo é isso. O sol nasce, aliás, ele se levanta, se põe, volta para o seu lugar onde nasce de novo. Tá? Está em Eclesiastes no capítulo 1, versículo 5, Salomão. E aí o que acontece, né? Dois cientistas, eles começaram a estudar o movimento dos corpos celestes e passaram a defender que, na verdade, era a Terra que girava, depois eu vou acertar aqui, ó, girava em torno do Sol. E a Igreja Católica Romana falou assim, não, isso não, é a Terra que está lá no centro e o Sol é que gira em torno dele, não é o contrário. Senhor Galileu e senhor Copérnico, vocês estão falando uma heresia. A Terra não gira em torno do Sol. É o Sol que gira em torno da Terra. Né? E depois eu vou corrigir esse girava aqui também, que eu copiei de cima e deixei errado. Tá? Só que acontece, a ciência provou, por A mais B, que a Terra não é o centro, mas é o Sol que está no centro e os corpos girando aqui em torno dela. Aí eu peço se você puder apontar aqui para esse QR Code, para a gente poder fazer um exercício simples e rápido. Vai aparecer uma pergunta aí para você responder, né, sobre essa questão aí. Questão que abalou, isso foi século XVI, XVII, né, e foi o primeiro momento em que a igreja falou, não, que é isso, você está exagerando, né? A Terra é o centro de tudo. Né? Enquanto você copia, depois eu vou voltar para a gente ver um pouco o resultado dessa questão aí. Deixa eu parar aqui. Eu acho que eu não abri, mas eu vou abrir aqui agora. Espero que eu tenha deixado conectado. Se não, eu conecto rapidamente. Vamos lá, a gente está falando acho que nesse aqui.
qual o problema entre essas duas visões? As visões da ciência. Então a gente tem aqui, ó, é um problema de interpretação. Salomão não tinha condições de saber que a Terra girava em torno do Sol. É um problema de percepção. Mais um voto aqui para o problema de percepção. Então, se ninguém mais votar, eu volto para cá para a gente dar sequência no conteúdo. Então, vamos lá. Dando seguimento, primeira coisa, pessoal, essa é a primeira resposta que você vem aqui em cima. A Bíblia não afirma que o Sol gira em torno da Terra. Não existe nenhum versículo falando isso. É uma questão de percepção, é uma questão de interpretação. A igreja, ao ler esse versículo, chegou nessa conclusão. E quando alguém confrontou essa interpretação, a reação da igreja foi dizer: heresia. Vamos condenar Galileu. E Galileu foi condenado durante séculos, né? Foi recentemente aí que ele foi perdoado pela igreja, né, católica. Né? O que a gente vê em Eclesiastes 1:5 é exatamente uma percepção de quem está observando da Terra. Quem está observando da Terra vê o Sol saindo ali, vê ele se escondendo ali e depois vê ele voltando para o mesmo lugar. É só uma percepção humana. Porque lembram, a Bíblia foi escrita para que as pessoas pudessem entender. E Deus tinha a preocupação de que a sua mensagem fosse clara o suficiente para qualquer pessoa. Não só para quem fosse muito estudado ou para quem não tivesse estudado tanto. Todo mundo precisava entender a mesma mensagem. E Salomão, ele está falando exatamente da percepção de um observador. E não da percepção de um cientista, até porque ele não era cientista. Mas a igreja olhou e falou assim, não, aqui está ensinando que a Terra está no centro de tudo e tudo gira em torno da Terra porque Deus criou dessa maneira. Problema de interpretação, problema de percepção. Continuando, pergunta, será que a Terra tem milhares de anos ou tem milhões de anos? Né? Gênesis 2:1, Deus acabou a criação e está tudo certo. Mas aí olha só o que aconteceu. O arcebispo James Ussher, ele pegou todas as genealogias que tem na Bíblia e foi somando os anos. Somou lá quantos anos viveu Adão, quantos anos viveu Sem, quantos anos viveu... foi somou Abraão, somou Davi, somou Salomão, foi somando, e chegou à conclusão de que o mundo foi criado há 4.004 anos antes de Cristo. Então, nesta conclusão, o mundo teria um pouquinho mais de 6.000 anos de existência. Nessa conclusão, porque 4.000 antes de Cristo, mais os nossos 2021. Então, essa seria a idade da Terra. Só que a gente tem evidências aí científicas de que a Terra tem milhões de anos. Esse arcebispo, ele era extremamente respeitado dentro da Igreja Católica Romana, a Igreja de uma forma geral, porque ele era muito erudito, muito estudado, conhecia muitas escrituras, então ele tinha muito respeito. E nesse primeiro momento, quando ele trouxe essa interpretação, vamos dizer assim, ninguém questionou. Porque realmente era uma questão de somar. Você somava, dava exatamente aquele número. Uau, gênio! Descobrimos quando que Deus criou tudo. Mas aí eu peço de novo, apontem aqui
A gente não vai ficar fazendo isso o tempo todo, não, tá? É só mais esse. E vamos pensar um pouquinho. A gente tem uma Terra com milhares de anos ou uma Terra com milhões de anos. É outro QR Code, tá? Então, se você apontou para o primeiro, precisa apontar para esse aqui também. Vamos ver? Para esse aqui. E vamos voltar um pouquinho só para a gente ver as nossas conclusões a respeito desse fato. Eu acho que é de baixo, né? E aí, Marquinhos, tem milhares ou tem milhões? Vamos ver. Hã? Vamos ver agora. Vamos ver, né? Eu achei legal não ter resposta no não sei. Tem milhares ou tem milhões. Então vou voltar aqui, né? Tem uma explicação para isso, tá? A conclusão do James Ussher se mostrou equivocada, pois ele não considerou que as genealogias têm lacunas. Crônicas contam uma genealogia com alguns buracos. Quando você vai para a genealogia em Mateus e em Lucas, tem algumas diferenças na listagem de quem gerou quem. E ele não levou isso em consideração. E essas lacunas não dão para a gente nenhuma ideia do tempo exato de quantos anos se passaram ali. E outra coisa importante é, a Bíblia não fornece nenhuma data relacionada com a criação do mundo. Então, outra questão de interpretação. Não é que Deus criou em 6.000 anos e a gente é um planeta super jovem. Não tem evidência. Não dá para dizer. E se não dá para dizer, tá aí, tá aberto para discussão. Então, mas, infelizmente, essa é uma coisa que fez com que muita gente desconfiasse das escrituras nesse sentido. Falou assim, olha, porque imagina, né, uma pessoa super respeitada dentro da comunidade cristã fala uma coisa e aí anos depois começa a se levantar dúvida, essas dúvidas vão gerando aí inquietações na mente das pessoas. Será que isso realmente está certo? Será que eu devo realmente confiar? Mas, de novo, pessoal, problema de interpretação. A Bíblia não fala a data em que as coisas foram criadas. Para terminar, Deus ou os chimpanzés? Deus disse, Gênesis 1:26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não precisa clicar no QR Code, mas vamos falar aqui. Ó. Algumas alegações dão conta de que o nosso código genético difere dos chimpanzés em apenas 1%. Então, essas alegações dizem que nós somos 99% semelhante aos chimpanzés. Não precisa entrar no QR Code, a gente vai acabar daqui a pouquinho, mas eu trago aqui alguns pontos, tá? Tirado da obra Evolução Teísta, que analisou exatamente essa questão e diz que, na verdade, o percentual não está certo. Ele deveria ser, no mínimo, 5% de diferença. Então, já não é só 1, é um pouco maior. Mas, o que acontece? Nosso cérebro é maior que os cérebros dos chimpanzés e ele continua se desenvolvendo. Então a gente não nasce com o cérebro com aquela característica e fica. O nosso cérebro ele vai mudando em plasticidade, né? Ele vai se desenvolvendo. Né? E outra coisa que é incrível é que os nossos neurônios eles criam conexões de memória de curto, médio e longo prazo. A gente não percebe isso em muitos animais com as mesmas características humanas, memória de curto, médio e longo prazo. Luiz vai me corrigindo se eu falar besteira. Né? A nossa musculatura é muito mais fraca se a gente comparar com a musculatura dos chimpanzés. Né? Na prática,
a evolução errou com a gente, né? Porque deixou a gente mais fraco do que os chimpanzés. Não para por aí. O nosso metabolismo ele é bem diferente. Então, a forma como a gente metaboliza o nosso organismo é completamente diferente daquilo que a gente vê nos chimpanzés. O nosso sistema imune também é muito diferente. Então, o sistema imunológico humano, ele não tem o mesmo precedente que a gente vê nos outros seres aí, os chimpanzés, por exemplo. Completamente diferente. A nossa alimentação é diferente, o próprio intestino humano é adaptado para processar a comida da forma que a gente come. Você já tentou comer grama? Não, ainda não. Você vai ver que não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo. Né? Nosso organismo vai processar e vai ficar meio indigesto. Tá? A gente tem uma questão na nossa alimentação que é completamente diferente da forma como os chimpanzés, por exemplo, se alimentam. Coisa linda, a gente chora. O chimpanzé não chora. Não. Eles não choram. Eles não derramam lágrimas como a gente derrama. Até porque a característica do nosso olho, né, tem aspectos que a gente não percebe em outros animais. Né? A própria forma como a gente processa a cor, né, é muito diferente, por exemplo, do gato e do cachorro. Eles processam cores de uma forma diferente da nossa. O nosso nervo óptico conectado no cérebro, né, faz com que o cérebro, ao olhar uma imagem, crie associações. Essas associações elas geram sensações, sentimentos, e a gente internaliza isso e guarda isso para aprender e aperfeiçoar o nosso aprendizado. É uma coisa louca, né? Eu não sei nadar, mas nós podemos nadar, pode aprender. Mas aí, segundo esse evolução teísta, chimpanzés também não nadam. Mas não para por aí. Nossos pés, ombros, quadril, mãos, dedos são diferentes. A gente faz esse movimento aqui, ó, de tocar o lado oposto da nossa mão. Chimpanzés não conseguem fazer isso. Não tem essa habilidade de manusear da mesma forma que a gente manuseia. Tem um lugar que está implantando chips em macacos para tentar estimular o seu cérebro para que eles aprendam a tocar. Estou acompanhando para ver o que vai dar essa história. Né? Mas as nossas mãos, os nossos dedos são diferentes. Né? Eles não conseguem ter esse tipo de ação. Vocês sabem que esse polegar aqui, ó, é extremamente importante para o homem, porque é com ele que a gente consegue manusear as ferramentas. Quando a gente aprendeu a dominar esse polegar, a gente fez coisas incríveis. Se a gente viesse de uma evolução, só para aprender a usar isso aqui demoraria muito tempo. Tá? Esse aprendizado te fez movimentar coisas que são incríveis. Tá? Quando os inimigos eles dominavam outros povos, principalmente no Oriente Médio, o que eles faziam? Eles cortavam isso aqui, ó. Porque os homens, quando eles perdiam o polegar, para que eles serviam? Colher. Mas não podia mais pegar numa espada. Você perde isso aqui, você não consegue segurar uma espada. Você perde isso aqui, você não consegue subir um muro para poder fugir. Porque você precisa desse polegar. Tá? Então, detalhes que nós temos que são únicos dentro da nossa estrutura. E aí, para terminar, e os dinossauros? E aí, Marquinhos? Coloridos também, né? É.
Pessoal, os dinossauros eles existiram, é óbvio que existiram. E uma pergunta que eu sempre ouço alguém fazer é: e por que a Bíblia não fala dos dinossauros? Prometo para vocês que eu vou trazer essa resposta na próxima semana. Mas eu digo para vocês o seguinte: a Bíblia não fala dos dinossauros. Assim como não fala da zebra, também não fala da zebra. Também não fala da tartaruga. Não fala nem do gato. Então, o que eu posso dizer? Não são só os dinossauros que ficaram de fora, né, da Bíblia. Né? Tem outros animais que também não são mencionados. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dessa história na próxima semana. Tá bom? Dúvidas?